Fala galera! Preparados para ver a ascensão do monstro mais inteligente que você já viu? Eu sou o Black e hoje a gente continua a jornada épica de Lin Tian em From Goblin to Goblin God, cobrindo os capítulos 3, 4 e 5 e um pouquinho do 2. Depois de escapar de uma emboscada mortal, nosso protagonista agora tem um desafio ainda maior: sobreviver a uma tribo de goblins selvagens e ao seu líder cruel, o sacerdote. Mas o Lin Tian não é um goblin comum. Ele tem sistema, tem estratégia e está prestes a passar por uma evolução que vai mudar tudo. Será que ele consegue forjar as armas de ferro a tempo? E como ele vai reagir a uma traição covarde no meio de um banquete? Se você curte um protagonista calculista e que não perdoa traidores, já esmaga o botão do like, se inscreve no canal e vem conferir como Lin Tian começou a construir o seu império de sangue. E bora pro vídeo! Nas profundezas de uma caverna escura e úmida, o silêncio era quebrado pela respiração ofegante de Lin Tian. O Goblin, cuja aparência singular já desafiava a biologia de sua espécie, corria desesperadamente, impulsionado por um único pensamento: precisava escapar e sobreviver. Enquanto seus passos ecoavam no chão de pedra irregular, ele analisava o ambiente com frieza tática, notando que aquele era o túnel mais estreito de todos. Sua dedução foi rápida e lógica. Sendo a saída menor, a guarda posicionada ali deveria ser, por consequência, mais fraca, aumentando suas chances de êxito. Do lado de fora, onde a luz do dia encontrava a rocha, dois guardas da Ordem Sagrada vigiavam a pequena entrada. Um deles, com o rosto torcido em repulsa, comentou sobre o quão nojentos os goblins eram. O outro, mantendo a postura, pediu ao companheiro que aguentasse firme, ressaltando que aquele era um trabalho fácil. Escondido nas sombras, prestes a alcançar a saída, Lin Tian aguçou os ouvidos. Ele ouviu quando um dos guardas, analisando a geografia local, concluiu arrogantemente que a entrada pequena da caverna só permitiria a passagem dos goblins mais fracos, afirmando que poderia matar qualquer um deles com um único golpe. A conversa, porém, revelou algo ainda mais sombrio. O guarda relembrou as ordens estritas do capitão Loder. Deveriam matar qualquer garota que tentasse fugir, pois não poderiam permitir que a história do que ocorria ali chegasse ao vilarejo. O companheiro, impaciente, confirmou que entendera e pediu para não ser mais incomodado. Ao ouvir aquilo, o rosto de Lin Tian contorceu-se em ódio. Ele amaldiçoou a Ordem Sagrada, percebendo que para manterem seu domínio, aqueles cavaleiros não poupavam nem mesmo os inocentes de sua própria espécie, muito menos teriam piedade dele, um goblin. Compreendendo que teria que lutar, ele decidiu usar a arrogância humana contra eles mesmos. Escondido nas rochas, ele projetou a voz e gritou por socorro, fingindo ser uma garota da Vila da Luz capturada pelos goblins. A armadilha funcionou instantaneamente. Um dos guardas, vislumbrando uma recompensa de Loder por matar um sobrevivente extra, aproximou-se com um sorriso malicioso, anunciando-se falsamente como um herói da Ordem dos Cavaleiros e pedindo para a vítima sair sem medo. Quando o guarda avançou para levar a vítima, foi recebido pelo som da lâmina cravada no seu crânio. Lin Tian removeu seu disfarce num movimento fluido, revelando sua pele esverdeada, e proclamou que sua vingança começava ali. O segundo guarda, confuso sobre o motivo da demora de seu amigo, aproximou-se, mas de repente é chocado ao ver a figura de Goblin, mal conseguindo reagir. Com uma agilidade sobrenatural, Lin Tian pulou e desferiu um golpe letal, rasgando o peito do cavaleiro, que caiu questionando como aquele monstro conseguia falar a língua humana. Em um ato de desespero absoluto, o homem sacou um relógio de bolso dourado e o abriu, revelando a foto de uma mulher ruiva e uma criança pequena. Com lágrimas nos olhos, ele implorou para ser poupado, alegando que tinha uma família e uma filha esperando seu retorno.
Percebendo que Lin Tian apenas o observava em silêncio, ele tentou negociar. Ele elogiou a inteligência do Goblin, argumentando que fora forçado a vir ali e apenas seguia ordens do grupo sagrado. Numa escalada de depravação, ele ofereceu uma bolsa cheia de moedas de ouro e, por fim, prometeu trazer uma humana jovem e suculenta para o Goblin caso o deixasse viver. O silêncio de Lin Tian foi interpretado como distração. O rosto do homem mudou do medo para uma máscara de loucura e maldade. Pensando que o Goblin baixara a guarda, ele segurou firme sua adaga, preparando-se para um ataque traiçoeiro, certo de que aquela era sua chance de matar a criatura distraída. Mas Lin Tian foi impiedoso. Antes que o golpe traiçoeiro pudesse ser desferido, um corte seco e um clarão de sangue encerraram a vida do covarde, deixando para trás apenas o relógio estilhaçado na lama. Limpando a lâmina ensanguentada, Lin Tian olhou friamente para os corpos caídos. Ele percebeu que o tempo estava acabando. A voz de Capitão Loder ecoava ao longe, indicando que o grupo principal de busca estava se aproximando. Sem hesitar, ele se desfez de parte de seus trapos e começou a se mover pela vegetação rasteira, deixando uma promessa silenciosa no ar de que eles voltariam a se encontrar. Minutos depois, o próprio Capitão Loder, um homem de armadura pesada e olhar severo, chegou ao local acompanhado pela Santa, com beleza gélida e vestes reveladoras. Ao encontrarem os cadáveres dos guardas, Loder entrou em um estado de fúria contida, xingando os subordinados de inúteis por terem morrido para um único Goblin. A Santa, contudo, parecia fascinada. Ela analisou os ferimentos e concluiu que o agressor deveria ser uma mutação. Com um sorriso perverso e lambendo os lábios, ela admitiu que a ideia de capturar um Goblin mutante era excitante e que ela pretendia se divertir muito quando o encontrasse. Enquanto isso, Lin Tian já estava longe, refugiando-se na escuridão da floresta sob a luz de uma lua cheia imponente. Ele sentou-se para recuperar as energias, mordendo uma maçã enquanto refletia sobre sua nova existência. Em seus pensamentos, ele traçava um plano sombrio. Nesta vida, ele faria com que a morte fosse o único desejo dos homens e que as mulheres clamassem sob seus pés. Ele compreendia agora as regras desse mundo. Goblins evoluem através da reprodução e da devoração de genes. Sua meta era expandir seu território e criar uma linhagem imbatível. De repente, um movimento nos arbustos chamou sua atenção. Preparando-se para atacar, ele se deparou com algo que desafiava sua lógica. Uma pequena criatura feminina, com traços delicados e pele esverdeada, que tropeçou e caiu diante dele, implorando em pavor para não ser machucada. Surpreso por ouvir uma Goblin falar frases completas, Lin Tian viu uma interface de sistema surgir diante de seus olhos. A criatura era uma pequena Goblin de nível 3, com a profissão de mensageira dos deuses. O sistema revelou informações cruciais. Ela possuía os títulos de alma pura e bênção dos deuses. Mais importante ainda, o sistema notificou que a união entre um Goblin macho e aquela fêmea específica permitiria que ele se tornasse o lendário Deus dos Goblins. A pequena fêmea, chorando copiosamente, explicou que tinha sido enviada pelo chefe de seu clã para buscar água e que, se falhasse, seria espancada até a morte. Lin Tian, escondendo suas intenções por trás de uma aparente gentileza, a acalmou, alertando que o barulho do choro poderia atrair os perseguidores humanos. Ao ser tocada com cuidado, a pequena Goblin corou, confessando que nunca ninguém havia sido gentil com ela antes. Movida pela gratidão, ela se ofereceu para levá-lo até seu clã. Eles caminharam até um acampamento tenebroso, onde tendas de couro estavam dispostas ao redor de grandes fogueiras. O local era decorado com estacas adornadas por crânios humanos empilhados. Ao entrarem, foram cercados por dezenas de goblins de aparência primitiva e esverdeada. A horda rompeu em gargalhadas estridentes, zombando das roupas humanas de Lin Tian e chamando-o de esquisito e estranho. Eles ridicularizavam a pequena Goblin por ter trazido um forasteiro tão bizarro. Lin Tian permaneceu imóvel, seu olhar avermelhado fixo no horizonte do acampamento. Quando os guardas avançaram para capturá-lo, a pequena Goblin tentou intervir, clamando que ele não era mau.
O barulho da multidão, porém, foi silenciado por uma voz profunda e autoritária que emanava do centro do clã. Quem está fazendo barulho? Das sombras surgiu o Grande Goblin, nível 25. Ele era uma visão de Nesomária, colossal, com pele rugosa e olhos que brilhavam como brasas. Ele carregava um cajado imenso feito de ossos e crânios e ostentava os títulos de sacerdote e máquina de reprodução. O sistema de Lin Tian vibrou com a diferença de poder. A saúde daquele monstro era de 102, com uma força esmagadora de 29. Ele era o senhor absoluto daquele clã, e o olhar de Lin Tian se estreitou, percebendo que aquele era o degrau de sangue que ele precisaria subir para iniciar sua verdadeira ascensão divina. Diante da horda barulhenta, o Grande Goblin, o sacerdote e líder do clã, observou com olhos vermelhos e penetrantes a figura de Lin Tian. Com uma voz rouca e autoritária, ele questionou a pequena Goblin sobre quem era a pessoa estrangeira que ela havia trazido. Nervosa, ela explicou que o trouxe porque ele não tinha para onde ir. Sem qualquer sinal de misericórdia, o sacerdote abriu um sorriso grotesco e ordenou que seus súditos matassem o sujeito estranho para devorá-lo. A horda explodiu em gargalhadas cruéis, preparando suas lanças e gritando que iriam comer o invasor. No entanto, Lin Tian não demonstrou medo. Com um movimento rápido, ele sacou sua adaga de aço e bradou para que esperassem. Ele anunciou que sabia fabricar armas e implorou por uma chance de entrar na tribo, prometendo que poderia deixar todos muito mais fortes. Intrigado e cauteloso, o sacerdote ordenou que parassem. Ele se aproximou de Lin Tian, farejando-o como um predador avaliando uma presa, e comentou que ele não parecia estar mentindo. O líder então exigiu saber que tipo de armas ele poderia fazer. Lin Tian explicou que se encontrasse minério de ferro, poderia fabricar armas simples, e que com o tempo poderia criar algo ainda mais poderoso. Enquanto falava, Lin Tian refletia internamente que aquele sacerdote era inteligente e que quanto mais alto o nível de um Goblin, maior sua capacidade cognitiva. Ele convenceu o líder de que com armas de ferro, a tribo poderia vencer humanos e elfos. A promessa de carne fácil e domínio sobre humanos e elfos excitou os goblins da tribo. O sacerdote, movido pela ganância e pela estratégia, decidiu dar uma chance ao estrangeiro. Ele estabeleceu um prazo. Lin Tian teria 3 dias para encontrar o minério e fabricar as armas. Se falhasse, ele morreria, e a pequena Goblin Lua também seria executada. Ao ver Lua chorando de pavor, Lin Tian a abraçou para confortá-la, mas seus pensamentos eram gélidos. Ele reconheceu que o sacerdote era um velho cruel, que não poupava nem os próprios companheiros. Ele sabia que com sua força atual, um confronto direto era impossível. Ele precisava fabricar as armas primeiro para ganhar tempo e evoluir. Durante a noite, sobre o brilho da lua cheia, um grupo de busca foi enviado ao vale. Lua, exausta após caminhar o dia inteiro, implorou por um descanso, dizendo que não conseguia mais andar. A resposta dos outros goblins foi de pura brutalidade. Eles a chamaram de feia e preguiçosa, chutando-a e batendo nela com o cabo das lanças, ameaçando matá-la caso o minério não fosse encontrado. Lin Tian, observando a cena de cima, interveio com autoridade. Ele repreendeu o grupo, afirmando que os trouxe para ajudar na busca, não para brigar. Com um olhar carregado de intenção assassina e sua adaga brilhando sob o luar, ele deu um ultimato. Se quisessem viver, deveriam encontrar o minério de ferro no vale à frente. Caso contrário, todos morreriam ali mesmo pelas mãos dele. Aterrorizados pela aura sombria de Lin Tian, os goblins cessaram a agressão e correram para cumprir a ordem. Enquanto os outros buscavam, Lin Tian relembrou a mensagem do sistema. A união com uma fêmea abençoada era a chave para se tornar um lendário goblin divino. Ele se aproximou da chorosa lua e fez uma promessa solene. Pediu que ela ficasse com ele, prometendo protegê-la para sempre, dar-lhe comida, um lugar quente e garantir que ninguém mais a incomodaria. Lua, emocionada pela gentileza, perguntou como eles poderiam ficar mais fortes. Lin Tian, aproximando-se dela, explicou que se ela estivesse disposta a ter filhos com ele, ele ganharia o poder necessário. Apesar da timidez e de nunca ter tentado algo assim, Lua aceitou, movida pelo desejo de ajudá-lo. Sob a luz das flores noturnas, os dois se uniram. O sistema disparou notificações imediatas.
Lin Tian teria 7 filhos com a Goblin Lua, o que resultou em um ganho drástico no limite de nível. Ele recebeu bônus massivos de atributos, mais 9 de ataque, mais 100 de vida e mais 10 de defesa. A transformação física foi imediata e impressionante. Lin Tian evoluiu para o nível 7, com o limite no 17. Seu corpo tornou-se musculoso e definido. Seus cabelos ganharam um tom azulado vibrante e sua aura transbordava poder. Ele sentiu que agora tinha uma chance real de derrotar o sacerdote. Após a transformação, Lin Tian cobriu Lua com seu manto e jurou protegê-la. O momento de paz foi interrompido por gritos desesperados de socorro vindos dos outros goblins. Lobos mágicos haviam atacado o grupo de busca. Um dos goblins surgiu correndo, segurando desesperadamente uma rocha, gritando que haviam encontrado o minério de ferro. Lin Tian ordenou que Lua esperasse em segurança e avançou contra a ameaça. Um lobo gigante e feroz saltou sobre o goblin que carregava o minério, mas Lin Tian foi mais rápido. Com uma agilidade sobre-humana, ele saltou sobre a besta e a abateu com facilidade, demonstrando sua nova força. Após eliminar o perigo, ele se aproximou do goblin trênulo e exigiu o minério. Ao analisar a rocha, Lin Tian confirmou com um sorriso satisfeito que a qualidade era boa. Ele ordenou que encontrassem mais, declarando que assim que voltassem ao acampamento, as verdadeiras armas começariam a ser forjadas. A jornada para derrubar o clã e ascender a divindade havia começado oficialmente. O cenário se abre com uma clareira iluminada, onde Lin Tian observa seu trabalho finalizado. Com um tom de satisfação, ele declara que tudo finalmente está pronto. Ao fundo, os goblins da tribo comentam entre si, surpresos por ele realmente ter conseguido produzir algo. Alguns, ainda céticos, questionam se aquele objeto de formato esquisito realmente funciona. Para provar a eficácia, uma imagem impactante mostra a carcaça de um lobo mágico com uma das lanças de ferro cravada profundamente em seu crânio. Lin Tian exibe a arma com orgulho, reafirmando que foi feita inteiramente com o minério de ferro coletado. O sacerdote, o atual chefe da tribo, observa a cena com olhos injetados. Os outros goblins começam a reconhecer que Lin Tian não mentiu. Ele matou um lobo e salvou membros do grupo, provando que a forja de ferro é infinitamente superior às lanças de pedra rudimentares. Lin Tian questiona a tribo se eles querem ou não as armas. A resposta é um coro entusiasmado de "queremos". No entanto, o sacerdote interrompe a euforia. Ele bate seu cajado de crânios no chão com força, admitindo que Lin Tian não mentiu, mas impõe um novo teste de sobrevivência. Para permanecer na tribo, ele deve fabricar 50 daquelas armas em apenas 2 dias. Os goblins sussurram entre si que o chefe é tão cruel e exigente quanto os humanos. Lin Tian apenas sorri de canto, aceitando o desafio, enquanto a pequena Lua se oferece imediatamente para ajudá-lo. A narrativa salta para o dia da entrega. Sob o luar, Lin Tian despeja um feixe de lanças de ferro perfeitamente forjadas diante do líder. O sacerdote, embora impressionado, mantém uma máscara de aprovação maliciosa, dizendo que ele realmente conseguiu e que fez um bom trabalho. Para celebrar a entrada oficial de Lin Tian na tribo, o chefe declara que naquela noite todos comerão carne em um grande banquete. A clareira é tomada por uma enorme fogueira e goblins dançando e gritando de alegria. No meio da festa, Lua aproxima-se de Lin Tian trazendo um suculento pedaço de porco assado, informando que é um presente especial enviado pessoalmente pelo sacerdote. Lin Tian começa a comer, mas de repente, sua expressão muda. Seus olhos se arregalam, veias saltam em seu rosto e ele começa a cuspir sangue, caindo de joelhos. Lua entra em desespero, gritando pelo nome dele e perguntando se ele está bem. O sacerdote rompe em uma gargalhada histérica e cruel. Ele zomba da suposta inteligência de Lin Tian, chamando-o de estúpido por achar que era esperto o suficiente para enganá-lo. O líder revela que percebeu a ambição do forasteiro desde o início e proclama que desafiar sua autoridade só leva à morte. Em um ato de sadismo puro, o sacerdote agarra Lua pelo pescoço, levantando-a do chão. Ele pergunta a Lin Tian se ele gosta dela e diz para aproveitar seus últimos momentos para ver a cabeça da traidora ser cortada. No entanto, quando ele se prepara para matá-la,
Lin Tien, que parecia moribundo, revela seu verdadeiro plano. Com um olhar carregado de malícia e sem qualquer sinal de envenenamento, Lin Tien zomba do velhote traiçoeiro. Ele revela que já sabia da tentativa de envenenamento e que estava apenas encenando para baixar a guarda do líder. Em um movimento rápido e letal, ele se lança contra o sacerdote. O antigo chefe tenta reagir com seu cajado, gritando para que o garoto morra, mas a agilidade de Lin Tien é superior. O protagonista desfere um golpe horizontal devastador com sua lâmina de ferro. A cabeça do sacerdote é separada do corpo em um borrão de sangue e luz azulada. A imagem final do antigo líder é de puro choque, antes de sua cabeça atingir o solo sobre a luz da lua cheia. O silêncio cai sobre a tribo, enquanto o corpo decapitado do sacerdote tomba no chão. Lin Tien se coloca diante dos goblins aterrorizados e faz uma declaração solene. A partir daquele dia, ele é o novo líder. Ele promete levar a tribo para atacar humanos e elfos, garantindo que terão carne para sempre e que se reproduzirão intensamente para fortalecer a raça. Os goblins, mudando instantaneamente de lealdade, começam a aclamá-lo aos gritos de chefe, chefe. Lin Tien, com desprezo pelo antecessor, aponta para o corpo do sacerdote e diz aos outros que aquilo agora pertence a eles, sugerindo que o devorem. Enquanto a tribo celebra seu novo e implacável rei, Lin Tien reflete que conquistar aquela tribo é apenas o começo de sua vingança. Ele planeja usar os elfos para criar uma geração ainda mais forte para seu exército. No entanto, a narrativa termina com um mistério. Escondida entre os arbustos próximos ao acampamento, uma bela elfa de cabelos loiros e capa marrom observa tudo, paralisada pelo horror e pela confusão, perguntando-se o que diabos está acontecendo naquele lugar. A presença dela sugere que o próximo passo dos planos de Lin Tien já está mais perto do que ele imagina.